Bem-vindo a mais um Diário de Condomínio, o podcast focado em questões condominiais e hoje com a sagrada satisfação de receber nosso amigo Lacerda, nosso amigo Edinho. Edinho e Lacerda, a gente vai tratar hoje questões próprias de seguro. E eu queria começar o seguinte, a gente que administra condomínio há muito tempo, informando a vocês que o Diário de Condomínio é organizado e patrocinado pela Reis e Reis, Administração de Condomínios e Locação de Imóveis. Quando a gente vai elaborar uma planilha para apresentar para os síndicos, para a gente valorar e a questão da indenização, como é que é o critério que vocês utilizam? Por exemplo, como é que é o critério que o corretor utiliza para avaliação do risco e também levando em conta o preço que se paga pela indenização? Como é que calcula o preço do imóvel? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Boa Melina. Boa tarde, tarde. Edinho. Muito obrigado pelo convite. E eu Satisfação é parabenizo nossa. também a Reis e Reis por essa iniciativa, que eu acho muito válida, muito positiva, tá? E tem que ter uma avaliação muito criteriosa para não deixar, contratar uma apólice com cobertura insuficiente Uhum. e contratar todas as coberturas que são necessárias ao risco proposto no local. Isso é bom, fazer uma visita ou verificar o prédio, tamanho estrutura do prédio. Uhum. Aqui na residência temos um hábito de sempre trocar uma ideia mais com o Sávio, né? Eu venho aqui, a gente verifica, tal, tem aumentar a cobertura aqui, sempre para manter sempre mais atualizado os valores das Mas coberturas e o ali. valor do preço do bem? Isso é calculado a partir de IPTU? Como é que se pega isso? Valor de Não, é mercado? valor de reconstrução do imóvel, tá? É Ah, o sim. seguro ali é para reconstruir, não é o valor de venal do apartamento. Então tem uma ideia ali, o valor de venda, se multiplica com as unidades que tem o prédio e um pouquinho abaixo do valor, porque o valor da reconstrução não é o valor de venda, em torno de uns 50, 60% aproximadamente, é uma cobertura ideal, boa. Não a média, mais ou menos, lógico, tem alguns imóveis que têm um padrão de construção mais elevado, você vai verificar ali e ver o tipo da construção para Vai fazer a adequar adequação, uma né. cobertura, um valor exato ali. Edinho, é muito comum É. sinistro aí, em Juiz de É, Fora? hoje, primeiro, né, agradecer também a Reis e Ótimo. Reis, né, Diário de esse Condomínio, que é o espaço nosso que a gente tem do podcast, Diário de isso. Condomínio é excepcional, né, então o chamado, a gente vai estar sempre aqui para poder estar contribuindo. Que bom. Assim como, né, falar depois do Lacerda é mais difícil, né, porque É. a gente Esse aqui, sabe muito, me falaram que o é nome um dele é Mito, como é que é isso? mito porque mito é aquela pessoa que sabe muito, né, o cara sabe tudo de tudo, né, ele desenvolve esse assunto aí, todos os assuntos, não só de condomínio, com uma maestria e uma ética muito grande. Lacerda é um Obrigado. grande amigo, né, a gente faz parte da mesma associação, a gente hoje está na Ascor, né, a gente tem E te uma associação de cortando um pouco, não sei se corretores. você sabe, hoje ele está fazendo 43 anos de Depois de casado. casado, É, Parabéns. o homem não é fraco não, 43. E a esposa está fazendo aniversário. também é Como é que aniversário chama do sua meu esposa? Marina, é isso. Eu sei que você ama, pode falar, ô. É, não. Na verdade é o seguinte, a Marinês é o maior presente que a Marinês pode ver. Um Obrigado. abraço pra Marinês. Mas te Abraço cortei, grande pra ela. te cortei. Mas na verdade é o seguinte, hoje, assim como o Lacerda falou, não é para qualquer um realmente você fazer uma avaliação dessa. Então Uhum. é interessante que o síndico, o administrador do condomínio, né, sempre que estejam juntos nessa formalização. É interessante que o condomínio, assim como o seguro residencial ou empresarial, né, Lacerda, a gente tem a mesma base. Então, fortalecendo isso que o Lacerda disse, é o valor de reconstrução. Então não Entendi. importa muito se o condomínio está no Estrela Sul ou se ele Uhum. está em outro bairro menor ou maior, aonde for dentro de um condomínio. Exatamente. Ele realmente ele vale pelo valor de reconstrução. Então, fortalecendo isso é a melhor forma de se calcular. E respondendo a sua pergunta em relação ao sinistro, é muita coisa. Então agora a gente entra nessa época de chuvas aí, de Aham. intempéries, É. então uma das coberturas, porque o condomínio ele é feito de uma Telhado, né? cobertura básica, né, quando a gente fala nessa situação da reconstrução, a gente existe uma cobertura básica, que normalmente, ela já coloca ali incêndio, raio, explosão, implosão, entre outras, queda de Ah, aeronave.
E Ah, dessa básica é que a gente vai colocando e vai é dali para informando as cima, outras dali daquele coberturas. ponto que vocês vão criando a pólice, Vai criando a apólice com todas as coberturas constituindo. aí, vendaval, danos elétricos e tudo mais. Então agora a gente entra numa fase aí, né, Lacerda, de abrir os olhos, de estar bem realmente atento, porque o dano elétrico, né, apesar de, no caso, uma sobrecarga elétrica que venha pela rede e costuma aí queimar elevado, né? Em prédio, Chega multa elevador. negativa nessa época Não, nova, não, por conta de energia a elétrica? seguradora, do modo geral, paga bem, tá tanto tudo certinho, não tem Sim. dificuldade não, é tranquilo, até Mas rápido. identificar a origem que é talvez o maior problema, É, né? tem que fazer uma Sim. análise, verificar, né, o técnico, operador do elevador ali, dá um laudo, né, ver o que foi, se foi realmente uma descarga elétrica, que queimou a placa, teve um dano mesmo elétrico correto ali, não tem nenhum problema de Esse é o indenização, nosso é início tranquilo. campeão, né, É, Lacerda? é o que mais Descarga tem. elétrica. É, O tal da descarga A da gente da sobrecarga elétrica é a que mais a gente Nós tem. tivemos um sim. caso concreto A aqui. gente tá com um caso concreto que, houve a descarga elétrica, parece que a peça foi danificada, foi o que a empresa de elevador informou, mas na hora que foi fazer a perícia, a seguradora informou que não É, era o caso, aí a o gente tá caso foi nessa mais ou menos o situação seguinte: agora. teve o sinistro, determinou-se a empresa que administra o elevador veio, isolar. identificou que teve a Uhum, queima da peça, determinou a troca. Certo. Quando nós remetemos para a seguradora pegou essa placa, porque ela pega, leva uhum, embora. No que ela pega, fala: "Nossa Não estava placa não danificado, está né. danificada". Aí nós geramos um conflito. Em tese, sim, alguém está falando Alguém mentira. tá falando mentira. é, Ou a seguradora ou a conservadora de elevador. Aí nós tivemos que entrar com processo judicial. É, sim, esse Mas não tem o caso resultado ainda não, né, isso aí ainda ainda tá não, pendente, Não né. ainda acabou. tá é, pendente. esse caso em específico, a gente tem uma situação muito interessante, é um caso específico que surgiu há Aham. pouco tempo, de uma determinada marca de elevadores, não sei se é o caso, né, e também não vou ser É, aqui leviano indelicado, e é, indelicado exato, falar, claro. mas Até porque não existe uma sabe. situação que ele existe uma sujidade. Então, essa placa, quando ela ocorre que essa placa, por uma determinada falta de manutenção dessa determinada placa, Aham. que é uma coisa que talvez não esteja nem, eh detalhado ou até a própria administradora, o síndico não sabem que tem que fazer aquele tipo de situação, e não Uhum, tem mesmo, porque Uhum. se o elevador principalmente está em garantia ou a manutenção é feita por conta disso. Uma das coisas que o condomínio eu acho que até vem ali na taxa condominial é exatamente o custo da manutenção do elevador, Claro. sim, Às todos vezes eles, tem horas que a né. gente contrata, né, tem empresas que contratam, tem Exatamente. condomínios que não Depende da é, contratam, situação, né. depende do condomínio. Uhum. Então eu acredito que isso tenha acontecido, a gente teve conhecimento de alguns, não só esse que você está em aberto, alguns condomínios que teve esse problema, por conta justamente que vai para o técnico para o perito, Da né, e o seguradora, né. perito percebe que aquilo ali é uma sujidade. Então, essa sujidade, como o próprio nome diz, né, é um nome, até novo até para nós, ele não teve aquela manutenção, por conta dessa manutenção, ele não foi na verdade, o que deu origem à queima da placa uhum, Sim. foi essa falta de manutenção e não o dano elétrico. E a manutenção contratada, no caso, né. A manutenção contratada, É. No exatamente. nosso E é caso é porque nesse ela falou o caso não. contrário, que ela está dizendo que não teve a placa que foi trocada não estava com defeito, não tinha por que ser Que trocada. ela ainda era funcional, só que aí, em compensação, a empresa de elevadores afirma que a peça num todo parece que eles fizeram alguma substituição, algum tipo de teste que é diferente do da lá na seguradora, diferente do que é feito na empresa de elevadores. Aí Uhum. tá esse imbróglio, né. Bem complexo. É, vai É precisar de isso assim, perícia. é um caso atípico, né, que eu acho que tem que ser estudado e disso a gente sempre tira um estudo muito grande. A ideia é que nós corretores e até a própria seguradora consiga levantar esses casos e meio que, independente de qual seguradora ou com quem aconteceu, a Hum, gente faz um estudo geral e isso é levantado. Inclusive a gente tem feito muito isso, né, Lacerda, com várias uhum. reuniões, levando, teve um caso há pouco tempo em relação a um incêndio, né, que houve na cidade de grandes Sim, proporções, sim. lá e foi no Morro levado dos em conta. Passos, né. Isso, Isso. aí foi levado em conta também o porquê, como acontecer e tudo mais. Isso faz com que todo mundo se especialize mais, para que, Procura, exato. logicamente, a gente não tenha, outros problemas, né. E não ser surpreendido, eu acho que o É, pior é quando É. você é surpreendido com uma falha dentro do contrato, porque às vezes o síndico não tem, ou pelo menos em alguns casos não tem, acredita no que a administradora está orientando. É Uhum. lógico, ela uhum. contratou a empresa e tal. Então quando a gente conversa na Lacerda, o É, Lacerda toma um cuidado muito grande de
É Pode falar. contratar as coberturas adequadas, né, as coberturas adicionais são muito importantes. Não são todas as coberturas, tem que colocar em todos os prédios, todos os Uhum. condomínios, não. Tem alguns condomínios que não exigem ali um desmoronamento, então não vai contratar, porque o condomínio não tem vidro no prédio, vai contratar cobertura de quebra de vidro para quê? Uhum. Se Sim. são coberturas caras que vai onerar bastante o preço e talvez não tenha necessidade. Também, por outro lado, é verdadeiro também, se tem esse de gente contratar também, o risco de ter um sinistro e não ter a verba contratada, não ter a cobertura. Então tem que ter uma análise bem criteriosa para verificar A maior as coberturas. incidência é dano elétrico? Mas assim, dano Maior elétrico, aham. incidência? Hum. Dano elétrico, vazamento, tem uma tubulação tem ocorrido bastante também, e quando estouram, Telhado, né? telhado, É. vendaval também são coberturas que acontece bastante, é um sinistro que dá bastante. O Uhum. dano elétrico, vendaval, rompimento de tanques, tubulações são sinistros que dá com uma certa frequência. É hoje Então, muito por conta dessa nova situação climática que a gente tem Hum. vivido, né. Sim. A natureza está se E Juiz de revoltando, Fora entre e aspas, Juiz de né. Fora venta bastante essa época que vai entrar Venta. muitos É. agora. raio também Mas dá agora bastante aqui, né. eu acho que tá no laninha, né, então eu acho que vai ser seco até esse verão, não vai? Eu não Eu sei. É, sempre tô vendo. Eu confundo sei um que com o Juiz de outro, um Fora faz chove e o tudo no outro mesmo fica dia, seco. tem É, uma Tudo. das independente quatro disso, a gente tem estações. visto, assim, ao longo do tempo, né. Uhum. Lacerda tem muito mais tempo que eu, né, Né. Lacerda, mas eu já tô a gente já tá aí eu tenho 30 anos, acho que o Lacerda tem os seus 40, né, Lacerda? Não, desse seguro tem 27. É, Já tem Eu trabalhei 27 anos. 27 anos de corretora, a gente ué, foi corretora. Eu trabalhei 19 no Não tinha banco, nem né. nascido quando ele começou, eu pô. tô eu tô bem que eu tô igual o mito aí, né, tô É. perto do mito. Mas de qualquer maneira, assim, essas intempéries, né, que tem cada vez mais, a cada ano Com que a mais gente vai frequência, percebendo mais particularmente, né. frequência, né. Uhum. Agora uma coisa importante, dizer, né, Lacerda, que é importante, acho que é o fundamento do condomínio, é que o seguro condominial, ele além de obrigatório, né, ele cobre, ele cobre questões em comum. Então ele vai, cobrir áreas em comum a todos os Uhum. condôminos, Hum. né. Então isso é muito importante, que às vezes as pessoas fazem uma certa confusão, né, Marcelo. Então o ideal é assim, dentro do Da avaliação? da avaliação, quando você não da avaliação, mas quando você faz o seguro, é que todos aqueles condôminos, né, saibam que eles podem contratar o seguro da sua unidade, né. Uhum. E é interessante que o façam, porque o que Hum. acontece? Dentro do seguro condominal, ele vai cobrir ali as áreas em comum, mas, por exemplo, se acontecer algum problema desse, igual do dano elétrico que a gente comentou, dentro da casa desse segurado, não vai ter Dentro da cobertura. unidade, né? A Da não Dentro ser unidade, é. que a não ser que, né, lá É, a contratação tenha feita de bens de condôminos. nós usamos Uhum. contratar muito para os condôminos, incêndio de bens de moradores, mas tem outras coberturas, roubo e tal, só que Uhum. começa a onerar bastante também e já É, começa a tem dificultar. havido Apesar de que É. são todos que vão pagar, né, não é só o o detalhe é que Sim, hoje condomínio, em claro. dia mas toda e é. qualquer despesa que você encaminha, né, hoje tem muita reclamação, então assim, o seguro é aquela história, na hora de contratar, às vezes o síndico tende a não querer pagar pelo valor mais caro, mas na hora Uhum. que ocorre esse nível, por que que não contratou, né? Em relação à cobertura, a SUSEP obrigatou o segurador a colocar disponível para contratar 2 opções de cobertura, a cobertura ampla e a cobertura simples. Aham. No nosso caso, 100% é simples, porque a gente pode alocar várias coberturas, atende bem. Só que a ampla atende muito mais, atende automaticamente as coberturas. Só que eu até simulei um exemplo ali, calculei um seguro de 10 milhões com as coberturas adicionais bem completinhas ali, ficou em R$ 1.600 o custo dele, normal. A mesma cobertura de 10 milhões, na ampla, ficou em 5.700. Mais de 3 vezes a mais. Uhum. É, aí É, fica caro. é É. uma cobertura excelente, só que é caro. Ela está disponível, pode ser contratada, mas ninguém vai querer a situação, né? E as seguradoras, antigamente, não, isso eu sei da resposta, mas é bom que vocês esclareçam. Antigamente tinha muita dificuldade de pagar, a agência falava, ah, seguro é muito bom na hora de contratar, na hora de indenizar Uhum. não Não, É. paga. não tem É. não, não tem não. Até é bom eu frisar isso aqui, é o Aham. seguinte, as seguradoras, às vezes tem na cabeça de muitas pessoas que a seguradora faz tudo para não pagar, não é bem assim. A seguradora faz tudo para pagar correto. E se a seguradora bobear, tem muita fraude. Uhum. Então ela faz tudo para não pagar seguro com fraude. Sim. E mesmo com todo cuidado, ela ainda alguma coisa não tem como detectar e eliminar 100%. É. Então a É. fraude e acaba onerando também até na tarifa, agravando as taxas, que uma parte do prejuízo é em decorrência de fraude. Uhum. Uhum. Então, mas a seguradora, inclusive essa casa teve no Rio Grande do Sul, na gente lá, tem seguradora que
igual a Porto Seguro mesmo, chegou lá, indenizou, nem sabia se era elétrico, chegou lá, foi indenizando e tal, para agilizar, dá até uma ajuda, até um cunho social Questão também, né? humanitária, né? É, Uhum. humanitário. É. Aham. Há Então, pouco a gente teve uma situação, Lacerda, de um estudo que foi feito, né? E esse número, infelizmente, aumentou, parece que não, por mais que a seguradora tenha hoje, a tecnologia, né, ajuda muito nessa situação, as vistorias às vezes são feitas online, né, tanto na hora antes da contratação ou até depois do sinistro, Uhum. mas uma das coisas que a gente percebe é que mesmo com a tecnologia, a cabeça do fraudador, ela vai se vai Vai na na, multiplicar. ainda vai Sempre, na Ela frente, sempre. né? vai na frente, Ainda vai é. na frente. Eu costumo falar que a Liga da Justiça, antigamente você tinha um monte de Superman, Batman, né? Agora você tem um monte de Coringa, um monte de pinguim. É. É Enfim, não é verdade. fácil, mas não. A sua vai ficar muito. voltando ao ponto, assim, as fraudes elas saíram de 18 para 22% assim, Uhum. em pouco O tempo. volume das Em transações, né? 5 anos teve um aumento muito grande de fraudes ou de tentativa de fraudes. E muitas das coisas ela não consegue Barrar. comprovar e pagam, né? Isso passa pelo corretor, não? Não, essa análise, o corretor Não, faz na digo abertura do assim, tem sinistro, e a corretor linha que. da. Pergunta. Não, mas o corretor Ah, participa da fraude. pode ser Tem que. pessoas e Corretor não pessoas. sério, que Tem, pode ser Ah, que tenha alguns. hoje a gente entende, né, Lacerda, que tem fraudador em tudo quanto é lugar. Se tem dentro de órgãos que deveriam de cuidar da gente, imagine em outras áreas, né? Desde de qualquer Mas, profissional, não vou falar um ou outro, mas em Claro. todas as mas situações. Mas é uma situação, um corretor sério, eu acho que assim, aí cabe muito da administradora de do condomínio, cliente, né? do Do segurado. cliente, ele buscar pessoas, porque o cara que é fraudador, o cara que é O aventureiro, né? Que entra no conveniente aí, mercado de ir para o outro ele é. mercado. vai conseguir enganar muita gente por pouco tempo ou pouca gente por muito tempo. É, Mas nunca todo mundo o tempo Uhum. todo. sim. Então, acho que é realmente procurar uma pessoa, que tem tempo de De mercado, confiança. como o Lacerda, né, como muitos que nós temos lá na 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 nossa associação de corretores de seguros, da Ascor. Zona da Mata e Vertentes, na Ascor, é bom e interessante. E, logicamente, independente de estar na nossa associação ou não, tem inúmeros, né, milhares de corretores aí que Uhum. são bem intencionados. Então eu quero acreditar que a maioria é muito boa, a maioria segue as regras, a maioria cuida do segurado de uma forma com muito carinho, mas ao Uhum. mesmo tempo levando para a seguradora a tranquilidade. Se você fosse me orientar, além do básico, o que que eu devo contratar? Como eu falei, tem que avaliar a estrutura do prédio, né? A Mas tem necessidade individual. necessidade Então, isso não individual, é uma tá? regra geral, Não, não. Tem não é regra caso a geral, caso. não. Caso a O valor caso. você determina mais ou menos com sua regra geral, mas as coberturas adicionais ali tem que verificar o que, que tem de risco É ali. tipo um prédio com muito vidro, Não contrata Não tem vidro. precisa. Do conta de prédio sem vidro. vidro, não faz É. nesse sentido que você O falou. seu, o seu, Não. você contratou o seu empresarial, você contratou vidro, você não tinha, você construiu ali uma área de vidro Sim, grande. Então, nós sim. fizemos um endosso, contratamos o vidro, Uhum. então Foi. tá dentro dali, tá? Eu Então, lembro, nós fizemos um endosso. Mas aham. normalmente que eu vejo assim, a gente tem 5 coberturas, que é muito básica, né, Marcelo, assim, respondendo a pergunta. No caso, incêndio, né, que é a cobertura básica, que é necessário, o dano elétrico, que a Uhum. gente já falou aqui como principal e a que mais dá sinistro, Sim. responsabilidade civil do condomínio e do síndico, essa também é Como que básica, enquadra o né? do síndico aí? Tá. Do síndio não tem muita ocorrência de sinistro, não. Muito Mas o que que difícil, muito seria? Ele bater raramente. em alguém? Não, Também, é né? uma Também? responsabilidade Você dele Provavelmente vai fazer querer deve que ser um dano salvar? moral, né? dano Não, mas moral. dano Mas físico cobre? dano físico, eu, sei, eu não sei nem se Responsabilidade cobre. civil, né? É Ah. responsabilidade civil. Aham. Mas a responsabilidade civil do condomínio ocorre muito Uhum. e tem muita importância. Até mesmo a taxa. Você coloca lá a responsabilidade civil do síndico, a taxa é pequenininha. Do condomínio é bem maior. É um Queda de custo mais. objeto, por exemplo? Seria isso? É. Quebra de objeto seria isso Perfeito. aí. Tudo isso tem que ser colocado, porque aqui a gente tem que deixar sempre bem claro, né? O condomínio seria de coisas em comum. Então, por Uhum. exemplo, se caiu Um alguma telhado. coisa Um telhado era comum. do telhado, É. era comum, mas se caiu da moradia né? O cara jogou um negócio pela janela, né? É, mas Nem o o síndico, condomínio né? ele responde para quando ainda que seja um condômino jogando algo pela janela, o Dos condomínio lados ele tem Sim, ele pode responsabilidade. ter uma condomínio, né? responsabilidade civil É porque é uma secundária, maneira de É. chegar, exatamente. né? Mas que É. ocorra Não, muito a responsabilidade civil do condomínio, estourou um cano ali, aqui no prédio, e causou dano no seu imóvel aqui, tá? Aham. Então, o seu imóvel particular aqui está fora do condomínio, do prédio, Sim. mas a responsabilidade civil do condomínio vai cobrir isso para você aqui, tá? Uhum. Causou seus móveis aqui, A o seu origem foi piso, comum que chegou no privado, chegou no do privado. particular. Então, Perfeito. exatamente. E Vai aí ter vem. cobertura ali, tá? Junto com essas, a gente tem muito também comum
o impacto de veículos, e normalmente o condomínio tem um portão, Aham. né, Tem ou umas alguma coberturas coisa desse assim, tipo, né. adicionais e já cobre quais são o impacto do Assim, veículo, dano elétrico, o vendaval, são Mas quais praticamente são rotina aquelas, então, obrigatórias que eles obrigatória, é a básica, incêndio, raio, explosão, é queda de incêndio, essa é aeronave, obrigatória? só. isso, essa é obrigatória e por conta até do nosso produto, né, do ramos alimentares que todas as seguradoras comercializam, você tem que contratar mais uma, né, Lacerda? Tem Eu acho que você não consegue contratar só a de incêndio não, até porque as outras são tão tem que contratar mais um, necessárias, Uhum. isso né. também quase que é obrigatório também. Você não vai É, contratar só a cobertura básica, os seguradores nem aceitam, mas você não vai deixar de contratar uma cobertura lá um dano elétrico, um vendaval, Uhum. então uma cobertura importante. É comum a seguradora, recusar contratação? de condomínio? Não, Sim. não. Não, Não, a gente deu bom, tem 2 perguntas, sim, não, E não. sim. sim e não, mas Hã. o sim, assim, porque tem muitas companhias, eu pensei de uma forma, a Lacerda pensou de outra. Tem muitas companhias, né, Lacerda, que não operam, não Não, gostam de não. ter a operação Não, como Ah, condomínio, sim. mas Entendi. Tem seguradora que que opta não por outro opera com o segmento do produto. mercado Sim. que não segura os perfeito, condomínios. isso. É isso Não, aí. mas eu digo assim, é comum a seguradora que atua em ramo de condomínio negar a contratação? Não, Muito não é comum difícil, não. Não é muito O comum que não. varia é comum. preço, né? É, Preço, as coberturas ali, viu, tem uma certa cobertura que ela tá com um prejuízo naquele tipo de cobertura, ela Perfeito. agrava a taxa um pouquinho. A Para outra cobertura equacionar, tá né? com o resultado não tá bom, para equacionar. Para E o que equacionar. que aumenta mais a taxa? Ou, por Qual tipo exemplo, o de risco contratação? é o risco ou é, por exemplo, o material do prédio, esse tipo Não, de o coisa material do prédio não especializada? leva em conta É não, é mais o o O que que é valor risco? mais mesmo. caro? A pergunta é essa. Qual É. cobertura que é mais Dano cara? elétrico é bem caro, o Vidro? o vidro é caro, o rompimento de tanques de tubulações é uma taxa mais cara Hum. também. Então, agora o impacto do veículo é baratinho, danos morais hum. também é barato e tal, Uhum. A O gente está roubo, né, tendo. porque quando a gente fala de condomínio, né, a gente, fala em bens em comum. Então você fala Aham. assim: "Mas roubo, o que que vai roubar dentro do condomínio com áreas em comum?" A própria portaria. Portaria, às Uhum. vezes, tem lá um equipamento de segurança lá com televisões, com televisores, com todos aqueles equipamentos, né, de que Uhum. ela tem ali até para segurança mesmo. Sim. Uhum. Mas imaginem que entrou lá, o cara roubou aquela situação, quebrou lá alguma coisa e para roubar, né. A Uhum. mão armada, como aconteceu em Belo Horizonte há pouco tempo com um condomínio segurado nosso lá. E aí então tem a cobertura de roubo, ela teria uma tarifa maior, uma taxa maior. Uhum. Mas é tão pequeno também as coisas que ele pode roubar ali, né? Teve um monitor de não, TV, no cobertor de um roubo do Swift, um condomínio switch é muito de raro, assim. internet, né? Mas o risco, a questão de agressão com o porteiro está coberta. Tá. No O caso, se tiver contratado, responsabilidade civil do condomínio em relação ao porteiro, faz parte ou Na não da verdade, cobertura? não. Aí, no caso, a agressão aí ao condomínio, ele teria que entender, aí, no caso, é mais uma relação de trabalho, Uhum. né? Então, Mais uma o relação seguro trabalhista. não iria cobrir. A não ser, existe cobertura para isso? pra o Por porteiro. exemplo, Danos aos Se empregados. fosse Não, acidentes pessoais, É. né? existe agora até ele está falando de obrigatoriedade, a base é obrigatória, Perfeito. o sindicato dos empregados de condomínio aqui Aham, exigem uma cobertura de uma apólice de seguro de vida, que tem Uhum. como Perfeito. isso aí. Então, a gente tem feito aí, é um seguro que é obrigatório fazer também. Isso é novo, tem pouco tempo, um ano, 2 anos aí. A Uhum. gente não tinha, e tem uma seguradora, que é a Toca Marino, tem na convenção, ela atende 100% da convenção. A gente tem feito bastante coisa, quase tudo lá, porque sim. atende integralmente a convenção e uma taxa bem baixa também. Então, É, Mas ali ela cobre o morte e colégio invalidez, né? também. vale Certo. preço, Ela né? cobre morte e invalidez, né? Uhum. Despesa médica hospitalar, por exemplo, já seria uma questão É. trabalhista, né? Uhum. Não é o caso. A gente Mas está tendo. colégio perdão, mas Aham. colégio também tem isso, né, de seguro obrigatório dos alunos. Tem, de Sim. É, estagiário e tal. Aham, é. tem. A gente É está tendo obrigatório muito fazer. furto de fio. Uhum. Isso faz parte da Boa. cobertura ou não? Se contratar roubo, tem cobertura, mas é complicado, e tem que deixar vestígio, tal, ter arrombamento. Se sumiu o fio ali e tal, E Imagem, que se agora a dentro gente do agora a gente está condomínio. tendo até É, tem muita imagem. imagem, É, né. A gente tá entrando ali, é as verdade. imagens. Pô, você viu? É absurdo que Eu o moro cara perto entra de e um corta. estádio aqui, eu fiquei apavorado de ver. A gente pegou na câmera outro dia, o pessoal passando, e é muito O cara entra e abre louco. aquilo com um É, alicate, mano. É um absurdo. é, E aquilo é é, um negócio desse tamanho, não sei quantos Uhum. watts, ou volt, sei lá perfeito. como é que é o o negócio. bandido está especializando mais. É. Especializado. E aí paga. Se Na demonstrar. verdade, dentro do condomínio vai ser bem mais É, complicado, né? Porque teria que ser Não, dentro do mas na rua, condomínio. porque Na rua não está não, coberto, não né? tá. Na rua não. não. Na Mas é o rua, condomínio que tem que pagar, você sabe, né? A responsabilidade do é, condomínio no caso dessa perda, é interessante sua pergunta, porque a gente, né, nem tem essa situação. Mas, assim, na verdade, tudo que está na rua, né, Tá fora. Uhum. fora do
das Ah, limitações do aham. condomínio, até do residencial existente também, não estaria coberto, Aham. entendeu? Uhum. Então É, realmente E tá tendo é muito, uma gente. situação de Tá muito. segurança tendo muito. O pública, negócio tá impressionante é isso uma aí. situação mais de segurança pública do que de É. responsabilidade particular do Rouba condomínio. carro, muito roubo, né? Tava conversando com o Lacerda agora há pouco e eu tô acelerando um pouco porque ele vai ter que ir embora, porque hoje é o dia do. Hoje, Hoje eu hoje a tenho que Marinense, liberar ele É, mais hoje a cedo. Marinense vai puxar a orelha dele se não chegar lá para poder Não, pagar ou não, tem fazer que o jantar, né? chegava. Eu não sei se ele vai pagar o jantar ou vai fazer o jantar, mas tudo bem. Um dos dois. Olha dos dois. Carro elétrico, a gente nós estamos tendo muito questionamento em relação ao carro elétrico. Afinal de contas, Isso é se um. tivesse início com um carro elétrico dentro do prédio, cobra ou não cobra? Esse é o assunto do Então, Lacerda, né, vamos lá. Lacerda? Eu Esse é um falei, negócio novo Lacerda, que estamos tá estudando isso, surgindo quando o aí. Lacerda Aham. fez um Eu já estudo fiz bom, um né? estudo disso aí. E Aham. tem cobertura, sim. Se o condomínio, o equipamento de carga da bateria for propriedade do condomínio, cobre inclusive o equipamento lá, tá? Cobre tudo. Deu um incêndio e Então, tal, peraí. Se o condomínio instalou o carregador, a propriedade ele é do indeniza. condomínio, então indeniza o dano que aquele carregador causar e, inclusive, o equipamento, o carregador também, tá? Sim. Uhum. Cobre tudo. Agora, se você é um morador que instalou por conta dele particular, mesmo se o condomínio autorizou, se não autorizou, pior ainda, mas bem autorizado pelo síndico e tal, é, só cobre o dano que causar aquele, mas o equipamento não tem cobertura. E Uhum. mesmo se ocorreu um incêndio no veículo lá, elétrico dele lá, causar incêndio no veículo vizinho e tal, não tem cobertura Não, também mas eu digo não. assim, vamos lá. Para ficar didático para quem está ouvindo. Imagina que você tem um carro elétrico. Certo. Aí pegou fogo nesse carro elétrico. Não tem Olha, nada a ver com o carregador em si, tá? Não foi o carregador em si que não tem o ocasionou. carregador Foi a, instalado no pro... prédio. foi a Não tem própria. carregador. Vamos É, tirar o carregador. Sim. Pegou fogo. Cobre ou não cobre? cobre, Cobre. aham, Então, cobre. não precisa nem ser informado na pólice, só Não tem que ser precisa, não informado. precisa informar, não. As Não. condições gerais da seguradora Aliança, que foi a seguradora que eu fiz a Pesquisou. levanta e pesquisei, e nas condições gerais fala claro aí que tem a cobertura normal, sem problema, tá? Mas Uhum. veja bem, Não, Lacerda, me parece que a pergunta foi o seguinte: o carro está ali, ele pegou fogo por algum motivo do próprio veículo. O veículo está É lá isso aí. dentro, ele É. não pegou não, por conta de estar não cobre carregando nem nada. Combustão espontânea, Ele, tá? ele foi Não, eu falei, combustão espontânea. É. Ele chegou e pegou fogo. Eu acho que no caso aí, o seguro que cobre é o do não, veículo. O cobre o dano condomínio que não causar tem. no condomínio, não no carro, tá? Não, não no carro. Não, mas é isso aí. Eu já esqueci o carro. Só um Sim. pouquinho. Tá. Isso é importante para mim. Então, assim, Uhum. eu não estou nem querendo falar do carro. Não, eu não quero falar do Calma. carro. Eu estou falando o prédio. Então, um carro está estacionado. Pegou e danificou o prédio, área comum. O seguro contratado pelo condomínio cobre? Cobre, Cobre. cobre. É isso que eu Isso queria aí, saber. cobre. Aham. E eu, Porque tinha uma dúvida. Agora, Sim, não, eu não ia falar nada, não, não. porque eu achei que você ia E, te cortei por e o isso. seguro do carro, o condomínio não cobre, e se causar dano em outros carros, todos os veículos estão excluídos de cobertura, tá? Uhum. E Todos os você me veículos. falou que entraria com direito de regresso? A seguradora, você teve o equipamento lá, a seguradora vai indenizar, e quem causou o dano foi aquele carro, a propriedade do carro vai ser responsabilizada. A seguradora pode entrar ou não, ela vai fazer a análise lá, Sim. de repente é um prejuízo lá pequeno, não vai compensar a despesa judicial, ela não pode não acionar, ajuizar. Uhum. Mas se ela achar e entender que vale a pena, ela vai brigar e tem Funciona todo o mais ou direito. menos igual quando você bate, né? Uma pessoa bate no seu carro e ela não tem um seguro, né? Uhum. E aí você vai acionar o seguro do seu carro, E né? ela- Para poder consertar, e Direito de logicamente a regresso. seguradora vai atrás do causador, né? Ela tem o direito de fazer isso. Como Ela diz o subroga no Lacerda, direito. né? Na verdade, ela É, subroga no direito de quem, né? Aham. exatamente. No caso do condomínio. Isso. Responsabilidade Isso civil é um assunto muito amplo, dá outro podcast. dá. Isso é importante, porque cada vez mais está tendo a compra de carro elétrico. Muito, Uhum. cresceu muito, né? E a gente está tendo dificuldades, porque, por exemplo, os carregadores. Quando você autoriza, mediante a Assembleia, porque via de regra, eu Sempre. entendo que a Assembleia deveria autorizar a Isso. colocação do equipamento. Sim. Isso não pode ser uma decisão unilateral, porque afinal de contas, você está implicando com o direito de terceiros. Também entendo assim. Perfeito. Uhum. E acontece que, além disso, ainda tem a situação de consumo de energia, porque ele tem que participar da energia elétrica consumida, ainda que pouco ou muito, mas tem Mas que tem o participar. consumo separado ali, né? Que eu acho que teria que Exato. ter uma participação realmente. Eu não sei nem como seria Briga grande para essa Reis essa aí. Não, decisão. Mas agora estão separando, né? Quando vai fazer o carregador nas garagens, eles criam um Individual, só né? individual, um relógio É, para aquele carregador ali. resolve. É uma É. solução perfeita, né? Sim. Na verdade, os carros elétricos, né, e tudo que diz respeito à tecnologia, a seguradora também, de alguma forma, ela vai
acompanhando ali, como foi a chegada há mais tempo aí das placas solares, né, Sim. da energia solar e tudo mais. Então ela Uhum. vai acompanhando, começa aí quando vê dá um problema de geada, ela está lá exclusa em alguma companhia se cobre ou não a geada da placa solar, aí de repente vem uma e começa a cobrir, aí todas as outras começam a cobrar e Uhum. cobrir também. Então o Sim. seguro ele é dinâmico, ele não é algo estático, está ali leonino, não. E ele está cada vez mais se atualizando e Muito rapidamente, buscando né? as necessidades. Então, quanto mais necessidades vão ocorrendo em relação ao condomínio ou até qualquer outros ramos, ela vai Vai acompanhando. readequando, Vai né? acompanhando e readequando, exatamente. Veja bem, é lógico que vocês não têm isso. Mas quando vocês pegam uma pólice que vem de outro corretor, Corretor. que não é tão bom como vocês, o que vocês identificam de maior falha quando recebem uma pólice e tem que fazer uma adequação? Tem É muitos. comum, vem? É Sim. comum, sim. Às vezes Cobertura a baixa, cobertura por exemplo, é seria uma. inadequada e tal. Então Cobertura tem, inadequada. a gente Uma importância encontra segurada baixa baixa. Baixa. em Algumas coberturas desproporção. importantes que deveria ter ali, não consta na pólice, então a gente encontra bastante isso aí. A gente tem Uhum. trabalhado muito justamente nessa capacitação, pelo menos do nosso grupo lá, a gente tem trabalhado muito a capacitação. Justamente por isso, que às vezes você pega, né, é lógico que vai ter alguém, igual por exemplo, o Lacerda é um especialista em condomínio, tem hoje mais tempo de casa em relação a isso. Então, por isso que eu falo assim, sem puxar sardinha nenhuma, que eu aprendo muito, né, dentro dessa situação. E eu tenho condomínios, né, segurados, e logicamente a gente busca ler, né, busca se capacitar e tal e tudo mais, igual por exemplo esse caso que você deu no início da nossa conversa do elevador, então você tem que se especializar realmente cada vez mais. Mas a gente pega muito aventureiro às vezes em relação a isso, Hum. adequações como foi também no início da nossa conversa de qual que é a parte principal. Um condomínio onde tem, para não cair naquela situação da cobertura baixa, né, então você tem um condomínio, o prédio está ali, a gente vai fazer porque é obrigatório. Aí vem essa tendência de querer jogar as coberturas mais para baixo. E quando começa a baixar, começa a tirar coberturas, aí É começa a porque ter o vai tirando para problema. ganhar um Uhum. negócio, Fazer né? um negócio, Exatamente. Começa para ganhar um negócio, começa a colocar coberturas que não tem muito coisa, isso aí. porque hoje, assim, é muito parelho, né, hoje uma seguradora X que trabalha com Lacerda e trabalha comigo aqui, os valores vão ser logicamente que ele tem Não, os Mas valores são muito dele para poder equivalentes, é né? operar são os equivalente. É equivalentes, né. Mas equivalente. você sabe que enquanto a gente está nisso também há quase 30 anos já na administração de condomínio. Você sabe que o que a gente É a leva vida. mais em conta é o feedback que a gente espera na hora do sinistro? Uhum. É Porque se o importantíssimo, né? corretor vacila, ali a gente perde até o cliente. A bobear, o fato do corretor não dar uma assistência ao condomínio na hora do sinistro, por ter sido inclusive, a gente ter chancelado a contratação, É. o condomínio vem se pô, tá vendo, na hora de contratar, pô, você Indicam se aí que não falou vai que resolver. o Uhum. Lacerda é bacana, mas Ah, na hora de correr atrás pra gente não resolve. É. mas Eu acho que a não foi isso que importância ocorreu, não. Isso não, isso eu isso é queria pegar esse importante, né? gancho até para poder não tecer suas palavras, porque, é o ditado mais antigo do mundo: "O barato sai caro". Aquela Uhum, situação de cobrir é uma coisa que mais nos irrita. Você cobre o preço, ou sim, então fulano você pega lá 3 orçamentos e faz pelo menor. Não existe isso. Então, o meu conselho é sempre, independente lógico que aqui nós estamos falando de condomínio, que é claro. a nossa praia aqui, eu acho que vocês há 30 anos têm um know-how espetacular, mas Uhum. é justamente isso, é ter um profissional e valorizar esse profissional. Então, quando tiver alguma coisa que venha mais baixo, desconfie. Uhum. Não, É, a nossa obrigação enquanto administrador é cotar todas as possibilidades, Sim. porque o síndico também quer ter transparência, pô, Claro. senão dá a impressão que você está fazendo conta casada, e para nós não é bom. Então, quando vem, quais são as seguradoras que cobrem? Tem 5. Todas as coberturas são equivalentes? Não, às vezes cobre um, não cobre o outro, porque cada seguradora tem lá Tem um um valor pacotinho, mínimo. é, um combo diferente, né. Uhum. onde ela pega, né, Uhum. onde ela ganha. É. Mas havendo uma normalidade, né, É, Lacerda? até voltando do dano elétrico, tem algumas seguradoras que tem um mínimo de dano elétrico de R$ 30.000. Um prédio que não tem elevador, R$ 30.000 para dano elétrico é muito, mas ela não aceita. Então, naquela ali tem que colocar 30 mil. É muito, mas Entendi. não tem jeito. Já Uhum. tem outros que aceitam R$ 10.000, então
Ela já Então te obriga a contratar. já obriga você a contratar Aí essa também. já não serve para esse tipo de Para esse tipo prédio. de coisa. Aí você Aham. busca outro. Busca outra, aham. Então tem um E às vezes condomínio que é essa que tá com residencial. 30 mil de obrigação, às vezes é a mais em conta, então vai nela. Fa Não tem fa problema sobrar cobertura. exatamente. Sobrar cobertura não tem. Você tem eu um não prédio que custa 10 milhões e você contratou 12, tá tudo bem. Mas se ele Uhum. custa 10 milhões, você contratou 8, 5 Uhum. e só acontece um voltando problema. na necessidade ali, tem chama de valor de novo. É Sim. muito importante. Se não contratar valor de novo, tem a depreciação, uma placa de elevador que custa aí 15, 20 mil reais, com a depreciação, se ela tiver 2, 3 anos de uso, ela vai Ainda que valer você tenha Muito contratado o novo, importante. indenizar o É. usado, né? usado. Tem a Entendi. depreciação Perfeita usado. essa Então, colocação. se Perfeito. colocou o valor de novo, a placa nova vale 20 mil, vai pagar 20 mil. Valor da É. nova ali. Não vai Essa avaliar dica é aquela velha que foi importantíssima. Ele queimada, não não. indeniza pela velha, indeniza pela Pela contratação nova. que foi de Uhum. Pela nova. nova. O Exatamente, modelo é pela igual, nova. idêntico ali. É importantíssimo isso aí. E Entendeu às vezes muito não. porque que é? Isso altera um pouquinho o preço, mas é outra É o coisa. nosso chefe. É. Não, vocês dois são É. muito bons. O O Lacerda Edinho é craque também. são os cabelos brancos, né? É. É porque ele pira a cabelo. É. O outro tá fazendo luz inversa aí. É a única Cabelo coisa branco, que a né? esposa falou que eu não fazer, ó, vai não, que vai nessa não, deixa eu branquear. Mas é. Falando da importância do seguro, do mercado segurador, né? Vem crescendo muito. Hoje a previsão de fechar 2025 com 6,4% do PIB. A seguradora Sério? Ela representa 6% do PIB? 6% do PIB, Cara, 6,4%. é muita coisa. O mercado segurador quer chegar a 30%, quer chegar a 10% em 2030. Então, tem que crescer muito, vai crescendo também, né? Porque quanto sem, maior o Mas risco, né? A maior é, necessidade de então, contratação. mas sem cortar, sem assim. Agora, olha como é que a gente tem tanto a crescer. Hoje, essa fala do Lacerda foi sensacional trazendo esses dados, porque outro dia a gente estava falando de cultura do seguro. O brasileiro ele ainda precisa crescer muito e essa situação ela tem que ir tanto no condomínio quanto em outros ramos, Uhum. porque hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, ele representa 13,3% do PIB deles. Então, Mas toda a área de seguro. toda a área de seguros. Então, Toda assim, a seguro. gente ainda tem. Então, imagina o que que é 6,4%, que é muito do nosso PIB, mas imagina o que que é 3,3% do PIB deles. Uhum. Então, assim, é uma coisa absurda. Então, lá, e que a gente espera que a gente consiga copiar essa parte, né? Seguro, eu acho que tem muito seguro saúde também. Né? Tem muito Independente de ter seguro-saúde. independente de ter muita coisa que a gente não precisa copiar lá de cima, né? Edinho, você falou da cultura de saúde, realmente não tem cultura, tem que crescer muito ainda. Sim. Mas, além da cultura, a necessidade. Na pandemia, o seguro de vida cresceu muito. A necessidade. Aquele desastre que teve no Rio Grande do Sul ano passado, muita gente procurou Desperta, né? Desperta. Vocês Na verem que o pandemia, negócio. as pessoas E tem começaram a ocorrido com entender que muita elas morrem. frequência, né? Elas não sabiam que morriam, É. né? Então, assim, o seguro de Em vida 2000, é em também muito 2000 importante. pra você ter uma ideia, em 2024, o mercado segurador devolveu para a sociedade, que eu falo, um cunho social e econômico, 241 bilhões de reais Uhum. em indenização. Imagina quanto que Muita não coisa. contratou também, né? Quanto que o arrecadou, né? Com relação ao seguro-saúde, vocês acham porque o plano de saúde parece que tá dando uma decaída, pelo menos a maioria tem muitos médicos agora que Não não estão estão mais aceitando. aceitando. Vocês acham que pode ser que comece a ter o Vira uma tendência, né? seguro-saúde vire uma tendência no Brasil também? O seguro-saúde, eu acho que é Porque é caro, importante a né? gente É. até colocar para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que a diferença do seguro-saúde é que você pode fazer o reembolso, né, independente de você estar utilizando ou não uma rede referenciada, um médico que é referenciado. Então, Uhum. no seguro-saúde, no plano de saúde, você tem que ir naquele médico X que é Sim. o cara referenciado, né? Mas no plano de saúde. No seguro-saúde, você pode ir no médico e ter o recibo e ter o reembolso. Uhum. Então, essa é a diferença grande. Por isso, até que o seguro-saúde é mais caro. Contudo, E ele, nem todas fazem, por né? conta. Deus faz. Não. Então, hoje a gente tem duas, né? A gente tem algumas companhias muito fortes no mercado que a gente opera que entende seguro-saúde. E dentro dessa loucura que estão os planos e tal e tudo mais, também existe nessa briga de preço, existe também, logicamente, que o preço mais baixo, você vai ter um atendimento pior. Uhum. Sim. Preço mais, infelizmente, né? Ou felizmente. Você não Uhum. precisa pagar o mais caro,
mas você precisa pagar algo que você caiba no seu orçamento, mas que tenha um Dá. seguro-saúde Lacerda, eu estou realmente preocupado com excelente. você, mas eu quero fazer só mais uma pergunta para acabar Tranquilo. assim, porque a gente vai voltar. Nós vamos fazer um segundo. Vamos sim, Bacana, vamos estou à Porque disposição. tem muita coisa que a gente precisa saber Muito gostoso estar aqui com e você. as pessoas gostam de saber. É importante isso. Aham. Só para finalizar a questão da franquia, né? Que as pessoas têm dificuldade nisso. A Como é que se calcula? Isso já é a obrigatório ou a gente que a informa? franquia é automática do cada produto. Cada produto determina a franquia, e já vem a franquia, no especificamente Pré-estabelecida. Eu pré-estabelecida. não Aham. tenho a faculdade É, de colocar a não, franquia que eu não. quero. Não. Às vezes, algumas seguradoras você pode contratar uma redução à franquia ali, mas já vem, mesmo essa que você pode fazer uma alteração, reduzir um pouquinho ali, já é pré-estabelecido. Ah, eu quero uma franquia só de R$ 500, de R$ 1.000, não tem essa possibilidade, não. Já Entendi. tem pré-estabelecido ali. E tem muitas seguradoras que colocam a franquia mais elevada também. É um ponto importante, além de Na hora de verificar, contratar. de contratar. Aham. Às vezes, tem seguradoras que tem um preço um pouco mais baixo, mas a franquia é bem mais alta. Mas no Então, caso específico de condomínio, eu sei que carro é diferente, porque você, dependendo do carro, a franquia mais alta, isso. Aham. depende do custo do Depende do carro. Uhum. preço. Uhum. No condomínio, tem alguma orientação do tipo, quanto mais alta a franquia, melhor, em função da Não, baixa você sinistralidade? Não. a franquia mais alta, você vai pagar um Paga pouquinho menos. menos, mas aí você vai ficar quase aquela cobertura sua quase invalidada. Você vai ter que contratar uma verba ali, e com a Que não franquia vai muito usar, porque alta, a não vai franquia é muito usar. alta, né? Pela Então, nossa experiência, é pela minha preferível. experiência, se o Lacerda me permite, eu Não, uso muito tranquilo. aqui o programa me traz ali como franquia vezes um, né, então assim, a Que é a primeira mínima. franquia É, porque você tem ali você pode dobrá-la, pode triplicá-la, né, Uhum. em alguns é, casos você pode triplicá-la, Então você mas vai o no mínimo valor não contratado. compensa. é, Mas o valor não compensa. E normalmente ela traz assim, por exemplo, numa cobertura de dano elétrico, ela coloca lá 10%, com o mínimo de com o X, mínimo de X. Então, de por exemplo, 1.000. 10% com o mínimo de 1.500. Ou seja, até 1.500 você vai, né, é a sua franquia. Contudo, se passar, imagina um problema Projeto que dê 20 lá mil. 30.000 reais, você vai pagar R$ 3.000, vai ser os 10, vai ser o percentual que vai Uhum. eh, definir qual que vai ser a franquia, e É, não aquele mínimo de 1.500. eu acho interessante que tem muita gente que nunca nem falou sobre seguro. Dá uma destrinchada no que é franquia, o que é É a importante sim. cobertura, o que Aham. é o prêmio, porque essa nomenclatura não é todo mundo que tá assistindo que vai entender o que Você se Sim. não vai trata. conseguir fazer agora, porque é É, muito longo. E eu quero te É falar o uma. exato. segurança, a gente vem para poder falar de Era só o segurança. próximo. Chama Eu Lacerda, achei segurança. queria te falar um interessante. negócio. A gente criou, a Reis criou um aplicativo de celular chamado Teia R2. Opa. É um aplicativo, depois eu vou passar para Na vocês. verdade, só para não que fique claro, na verdade, atualmente é um site, a gente ainda não criou o aplicativo, mas você pode colocar no celular fazendo igual criar Ele aba funciona como na tela aplicativo. inicial, Hã. assim, Você mas não ele vai ter funciona como diferença do aplicativo. aplicativo. Imagina que tem um sinistro. Vamos supor que alguém teve um furto. Todos os condomínios que fazem parte dessa rede, o aplicativo chama R2, Alerta de Monitoramento da Reis e Reis. Certo. Todos os condomínios que estão lá dentro, na hora que você tem um alerta de furto, você que é o síndico, você posta, todos que estão integrados na rede No grupo, né. automaticamente recebem aquela informação e pelo mapa você consegue A localizar, localização. inclusive, aonde está acontecendo aquele sinistro, o grau em que ele está ocorrendo, se é baixo, médio ou não, e na mesma hora Interessante. você já pode comunicar a polícia, bombeiro, o Uhum. SAMU ou Interessante. violência Agir com contra a mulher. rapidez, né. É. Na Hã. mesma hora, você recebe Hã. no seu celular, vamos supor, você está no seu condomínio. Aí eu sou o administrador, você é o usuário. Na hora que você posta uma ocorrência qualquer de furto, você vai lá no Aham. seu condomínio. Na hora que você posta, todos que fazem parte dessa rede Recebe ao mesmo tempo, R2 simultâneo. recebem simultaneamente a informação que o seu condomínio está sendo furtado. Isso me dá a liberdade de chamar a polícia para você, ou até mesmo saber se ele está vindo na minha direção e te ajudar, por exemplo, a monitorar. Ó, Entendi. Que passou Uhum. por perfeito. aqui, ficou muito bacana. Isso é um Muito produto que a legal. Reis e Reis lançou. Vamos Beleza. colocar Hã. esse aplicativo, eu acho que nem é só para o condomínio, eu acho que isso aí a Cabe gente vai tudo. isso é uma É, É. startup que é sensacional, Ficou sim, muito muito bacana. ficou muito bacana. E legal ele, mesmo. depois, Inclusive eu acho que essa situação vai ser muito interessante quando atingir imóveis comerciais, Uhum. não não, só e muito o mais bacana. legal que eu acho Parabéns. é que obrigado. E o mais legal que eu acho é que ele ficou muito fácil de ver. Uhum. Então, quando você abre lá o mapinha, tipo, é ruim porque as pessoas não estão vendo, mas depois eu vou fazer uma apresentação melhor. Ele te fala exatamente aonde estão os casos. Aqui está a normalidade. Se você tiver em atenção, vai aparecer os Vamos. laranjas, como não teve nenhum risco. Crítico, crítico.
Na hora que você recebe, Bacana. você pode chamar a polícia, você pode ajudar e você pode ligar para mim, porque eu tenho os telefones e eu posso te ajudar na mesma hora. Entendi. Pô, a polícia está acontecendo lá no condomínio dele, corre lá tal, e a gente No dispara caso, isso. serve até para aquela conversa nossa do dano elétrico, do vendaval e tudo mais. Tudo, Então, assim, Tudo, é pra tudo. tudo. começou uma chuva pesada e tudo mais, começou a voar a telha. Atenção, Pô, atenção. já começou a voar a telha aqui, toma cuidado que tá indo para aí. É, Nossa E Senhora. pra no quem tá site. Muito assistindo e bom. não tá vendo, ele tá mostrando É. o site aqui pra ele, só que a gente depois vai estar fazendo uma demonstração pra postar tanto E nas ele redes entra, sociais como no ele YouTube. fica como se fosse um Bacana. aplicativo de celular. Aham. Normal. Você clicou Isso. nele, automaticamente você já acessa. Beleza, é Nossa, ótimo. você Muito bom. me presta, por gentileza, deixa eu dar um para cada um. É um presente simbólico Então, de vocês terem vindo aqui. Era para ter arrumado uma coisa mais bonitinha. não, que isso, né? Isso aqui é quando vocês estiverem lá nas suas reuniões lá, o Lacerda. Muito obrigado, Fernando. Na hora que você estiver nas suas reuniões, você Beleza. expõe lá. É uma lembrança Muito só. obrigado. Sim. Ótimo, muito obrigado. Eu quero agradecer Obrigado. vocês, a gentileza de ter vindo, cara. Nada, Pra a gente é gente- muito bacana, porque essas perguntas, como a Melina estava falando, por isso que vai ser necessário um segundo, A gente vai sim. com mais pode calma, marcar. porque essas nomenclaturas sinistras. A gente faltas de- tão fácil que a gente acha que o pessoal, mas tem muita gente que não entende. Tem Acha, muita franquia, o gente que é isso? que não mexe, né, com tem seguro no dificuldade. dia a dia. É. A menina tá voando, que ela já falou prêmio, falou RC. Não, ela ela é ela Eu sou foi advogada. voando, né? Ela é advogada. Ela é Advogado da advogada. rede aí, né? Tô bem, né? Minha filha. tô vendo. Ela é frágil, não. É, pessoa aqui, né? Vamos nesses conhecimentos. Eu acho que esse espaço que vocês apresentam para nós aqui, ele é extremamente importante, extremamente generoso, né? Porque, né, Lacerda, Importante esclarecer, porque né? às vezes a gente entende uma situação de seguros, né, menina, como sempre assim linkada a alguma coisa comercial, a venda, a negócio. E não é isso. É cuidar, né, Lacerda? A Cuidar, é. gente, hoje, os corretores de seguros, a nossa missão é servir e cuidar das pessoas e patrimônios. Uhum. Então, já essa que é a nossa E já missão. teve um tempo estigmatizada, né? Sim. O corretor É, tinha é. uma figura meio É, duvidosa. É né? todos aqueles profissionais que não são profissionais realmente sérios, então acaba exatamente. prejudicando um pouquinho a categoria, né? Mas esse pessoal tem É. vida curta É o também. mercado É. E é um bem intangível, né? Vamos combinar. A menina tocou no seguro saúde ou de vida, de condomínio. Uhum. Ninguém quer usar isso, ninguém quer, Claro. né? Sabe? Você Eu quero paga pra não usar. Contrato É. pra não usar. Às vezes É. a gente liga, né? Uma É. coisa muito comum, a gente liga pra pessoa e fala assim: ô menino, vamos renovar o seguro do seu carro. Ih, Edinho, lá vem você me ligando. Nossa senhora, É maior que acontece o seguinte. Aí eu até brinco, eu falo assim: é preferível que eu te ligue do que você me ligue. É. Né? Então vamos renovar o Ótimo. seguro, vamos deixar tudo. Até porque o de acordo. seguro, ele abarca tudo que realmente pode acontecer. Não Perfeito. não é imaginação. Você É. vai morrer em algum momento. Então, Se existe, é porque teve demanda. Seguro de vida, lógico. onde seguro que tem garantido de sinistro. É, Esse não Daquilo ali escapa. tem jeito. A gente está, inclusive, num projeto, né, Lacerda, muito envolvido nisso. É um assunto que está assim, apartado aqui do condomínio, que é o que a gente coloca, mas hoje a gente tem um projeto do Minha Vida Protegida que está tomando conta do Brasil inteiro, né? O Rogério, um colega nosso, né, corretor de seguros, ele tem feito muitas palestras no país inteiro, colocando muita coisa, igual a gente tocou aqui no assunto da pandemia, né? Uhum. E as seguradoras indenizaram para lá de 12 bilhões, né, É Lacerda? muita coisa. Bom socorro, né? E olha que às vezes a pessoa tem aquele seguro que é obrigatório, o cara trabalha ali numa empresa maior e a pessoa vai lá, faz o seguro porque a convenção dele manda ou alguma coisa pequena. Então é muito interessante que as pessoas busquem, porque você está ali protegendo as pessoas que você ama. E não só no vida, hoje 75% das coberturas são em vida. Então a gente tem doenças graves, invalidez, Uhum. diária por incapacidade temporária, despesas médicas. Então, assim, são 75% hoje Não seguro de morrer, vida. não. É para não você morrer, não. Né? Não morrer, não. Às vezes, um tratamento, igual a gente falou no seguro. Então, assim, é um assunto vasto demais. Marcelo, tem que Então, a gente fica aqui Não, 3 dias a falando. próxima vamos fazer maior. É Então, vamos porque eu não tranquilo. queria perder o Lacerda, mas teve essa situação Mas que é de louvor, tá doido, Marina? Isso Tá bem. Queria dar um beijo aqui para Marinês, né, Marinês? Você deu um mito para nós é aqui, né? Nós já tá indo embora. Já Já agradecer. Ô, gente, eu quero agradecer vocês. Curtam o canal, compartilhem, se inscrevam.
E o que mais, menina? Fala pra nós A aí. gente vai estar colocando o link do aplicativo também na descrição aqui do vídeo. Acesso ao aplicativo tá muito legal. É um negócio que realmente ficou diferenciado. Inicialmente vai ser para acesso para síndico. Sim. Ele vai se cadastrar para o síndico tá Nós fazemos podendo fazer a cadastro- comunicação. Mas depois a gente pode expandir. E o grande Isso. barato é que Tá você começando agora. simultaneamente sabe de tudo que está acontecendo. Muito É para bom. Obrigado proteger a vocês. cidade Parabéns, inteira. né? Felicidades mais 40 anos pra você. Amém. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado.